Fala pessoal, Matheus aqui. Hoje vai ser mais um daqueles vídeos que eu vou mostrar como você pode usar a nova crise dos fundos imobiliários e investimentos em geral para ganhar dinheiro. Primeiro, vamos pegar notícias bem recentes. Pode ver que essa notícia foi do dia 25 de maio. Hoje é 27 de maio. Peguei o último relatório Boletim Focus que foi publicado e foi publicado hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo. Vou aprofundar a respeito da inflação, tenho certeza absoluta. Se você entender tudo isso que eu vou te mostrar nesse mapa mental, você vai ganhar muito dinheiro usando a inflação a seu favor. E aqui, com muita humildade, eu posso até dizer que esse tipo de conteúdo, da forma que eu vou te mostrar, você só vê em conteúdos pagos. Às vezes, nem conteúdos pagos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse vídeo, publicar no YouTube, assim que os meus espectadores, as pessoas mais recorrentes que gostam dos meus vídeos, aquelas pessoas mais fiéis que acompanham meu conteúdo, quando elas assistirem, não sei por quanto tempo eu vou deixar aqui no YouTube, mas quando esse pessoal assistir, vou tirar aqui do YouTube e vou colocar lá na plataforma do meu curso, porque afinal, isso aqui realmente é conteúdo de curso pago. Vamos aqui então continuar e ver, vamos começar pelas notícias recentes, as más notícias de Campos Neto, temores fiscais, juros nos Estados Unidos e a própria credibilidade do Banco Central dificultam o combate à inflação. Falei tudo isso nesse meu vídeo aqui, mas vamos seguir aqui o barco. As expectativas de inflação têm subido e isso representa uma notícia ruim para o Banco Central. Não somente para o Banco Central, para os brasileiros em geral. Principalmente para aquelas pessoas que não sabem o que é inflação e não são investidores. Entre os motivos, ele citou a questão fiscal, como por exemplo, o governo está gastando demais, a indefinição da taxa de juros nos Estados Unidos, que está alta nesse momento considerando que é os Estados Unidos, e ainda a credibilidade do próprio Banco Central. Afinal, temos aí algumas tentativas de interferências políticas. Segundo Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, a gente vê a expectativa da inflação subindo bastante. E olha só, entrei lá no Banco Central para pegar esse relatório bem atualizado. Temos aqui o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Vou até mudar de cor aqui para vermelho. Temos aqui o IPCA. Veja que o mercado está esperando uma inflação cada vez maior. Há 4 semanas, 3,73%. Há uma semana, 3,80%. E hoje, 3,86%. Por conta disso, a taxa Selic, pelo menos a expectativa, é ela continuar alta. O pessoal esperava uma queda para 9,5%, agora já esperam uma queda para 10%, ou seja, uma taxa Selic realmente muito alta. Vamos ver então como que a inflação está fazendo para impactar tudo isso aqui, inclusive todos os seus investimentos e na sua vida como geral. Primeiro eu vou te mostrar o que causa a inflação. Temos a questão de desequilíbrio entre oferta e demanda. Como assim, Matheus, oferta e demanda? Isso aqui é muito conhecido pelos economistas, mas vamos aqui que eu vou te mostrar de forma bem simplificada. Vou mostrar somente essa questão de oferta e demanda no quesito de aumentar a inflação, que é quando a demanda está maior do que a oferta. Ah, Matheus, me explica isso aqui que eu não entendi nada. Beleza, eu vou te explicar, olha só. Temos aqui de um lado, vamos dizer, 4 pessoas querendo comprar 4 pacotes de arroz. Beleza, nesse caso, a economia está em equilíbrio. Tem uma quantidade boa de demanda, tem também uma quantidade boa de oferta, tá tranquilo. Mas o que acontece? Se tiverem aqui essas 4 pessoas para comprar somente um pacote de arroz, esse pacote aqui de arroz está escasso, Ou seja, a oferta dele é baixa. E se o produto ou serviço tiver uma alta demanda e uma oferta baixa, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, O preço ele tende a aumentar, porque afinal muita gente quer o produto. Se tem pouco produto, o preço dele aumenta, O valor dele aumenta. Eu até coloquei aqui, fiz até um comentário dizendo isso aqui, Percebe-se muito isso em momentos de crise. Geralmente a maioria das pessoas não consegue notar essa questão de oferta e demanda no dia a dia. Mas em momentos de crise, que é um período de impacto quase no geral, você nota muito essa questão de oferta e demanda. Vou te dar um exemplo. Olha só, vou te dar esse exemplo aqui, As enchentes lá no Rio Grande do Sul. Olha só, o estado é o maior produtor de arroz do país e tem forte produção de quê? Soja, milho, carnes e laticínios. E, infelizmente, com essa tragédia aqui, muito dessa produção foi perdida. Logo, a oferta de arroz vai ser menor. Se a oferta de arroz vai ser menor
e a demanda do brasileiro por arroz continua a mesma, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, o aumento de preço. Essa é a questão de oferta e demanda. E esse aumento de preço é a inflação. Olha só, aumento dos preços de bens e serviços. Ah, Matheus, mas a inflação é muito mais que isso. Cara, eu peguei esse significado, essa explicação, diretamente no site do Banco Central. Beleza, então temos aqui que o desequilíbrio entre oferta e demanda aumenta a inflação. Se tem muita demanda, pouca oferta, a inflação sobe. Outro motivo para aumento de inflação é o aumento dos custos de produção. Por exemplo, a gente sabe que todo ano o salário mínimo sobe, aquele empresário tem que aumentar o salário dos seus funcionários, então esse salário é um aumento a mais no custo de produção, fora o aumento no preço dos insumos. Por exemplo, aquela pessoa, né, aquele cara, ele comprava, sei lá, um grão a R$100 o quilo, por exemplo, R$100 o quilo, e agora o quilo custa R$110, ou seja, aumentou aqueles R$10. O que aquele empresário faz? Ele pega aquele aumento e repassa para o consumidor final. Então a gente sempre acaba pagando a inflação. Beleza. Outro motivo para o aumento da inflação: maior emissão de papel moeda. Por exemplo, aqui no Brasil a gente utiliza o real. Se o banco emite muito dinheiro, aquele dinheiro começa a desvalorizar, ou seja, perder valor. Se ele perde valor, a gente vê isso no aumento da inflação. Ah, Matheus, mas como assim? Não entendi. Essa questão aqui, ó, de oferta e demanda. Vai ter muito papel aí em circulação, beleza, a demanda é sempre alta. Mas se a oferta aumenta muito, esse dinheiro ele passa a perder valor e, logicamente, isso gera a inflação. Vou te dar um exemplo. Por que você acha que o ouro é tão caro? Por que você acha que o diamante é tão caro? Porque existem poucos no mundo. Já em comparação tem, por exemplo, minério de ferro, tem brita, são muito mais baratos do que ouro. Por quê? Porque a gente tem muita brita aí no Brasil, a gente tem muita brita no mundo, muito minério de ferro, por isso que eles são muito mais baratos do que ouro, do que diamante. Com dinheiro funciona da mesma forma. Tem a questão do risco fiscal, já mostrei em outro vídeo, a dívida do Brasil está muito alta, o governo não está sinalizando que vai abaixar os custos, pelo contrário, eles vêm aumentando impostos e isso é muito ruim para o Brasil. Então, basicamente, esses 4 tópicos influenciam direto o aumento ou diminuição da inflação aqui no Brasil. Não somente no Brasil, no mundo todo funciona da mesma forma. Seguindo agora, temos a taxa Selic. O que é taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia brasileira. Como assim, Matheus? Não entendi. Fica tranquilo que nesse vídeo você vai entender. A taxa Selic é muito conhecida por mãe de todas as outras taxas. Por exemplo, ela influencia taxa de juros de empréstimo, de financiamento, do Tesouro Direto, outros tipos de investimentos. Então, assim, se a taxa Selic sobe, empréstimo fica mais caro, taxa de financiamento fica mais caro, você começa a ganhar mais em investimentos de renda fixa, por exemplo. Então, ela influencia todas as outras taxas. Ah, Matheus, mas para que serve a taxa Selic? Além de influenciar todas as outras taxas, ela é o mecanismo que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. E aqui no Brasil, a inflação oficial se chama IPCA. Vamos seguindo aqui o barco para você ver como essa taxa de juros influencia diretamente o IPCA. Coloquei aqui, ó, a taxa Selic sobe quando a inflação sobe. Porque olha só, quais são os motivos para aumento de inflação? A gente colocou alguns aqui, né? Risco fiscal, por exemplo. Geralmente esse aqui não é muito falado. Temos aqui a maior emissão de papel moeda, aumento dos custos de produção e desequilíbrio entre oferta e demanda. E vamos lá, a taxa Selic tem como controlar a emissão de moeda? A grosso modo não. Tem como controlar o aumento dos custos de produção? A grosso modo não. Mas e o desequilíbrio entre oferta e demanda? Aí sim, ela pode influenciar, porque se ela aumenta os juros de empréstimo, por exemplo, o pessoal tende a pegar menos empréstimo, tende a gastar menos. Se eles tendem a gastar menos, a demanda diminui. Se a demanda diminui e a oferta continua aumentando, o que acontece com o preço? O preço cai, ou seja, a gente tem uma inflação menor e pode até mesmo chegar à deflação, que é uma inflação negativa. Beleza, você já entendeu o funcionamento da taxa Selic para controlar a inflação. Lembrando que isso acontece no mundo inteiro. Eles não vão ter esse nome, né? Taxa Selic. Isso aqui é do Brasil, taxa Selic. Cada país vai ter sua própria denominação, mas funciona do mesmo jeito. E falando agora especificamente no Brasil,
temos que lembrar que o Brasil é um país em desenvolvimento, ele não é um país desenvolvido ainda. E, logicamente, investir em países em desenvolvimento é mais arriscado do que investir em países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos. E quando você faz um investimento mais arriscado, você espera o quê? Você espera um prêmio de risco maior, você espera uma rentabilidade maior, porque afinal você está correndo mais risco. Com o país, cara, é da mesma forma. Se o risco é maior, o prêmio de risco também tem que ser maior. E quem controla esse prêmio de risco? Justamente a mãe das taxas, ou seja, a taxa Selic, que nesse momento está em 10,5%, com a expectativa de finalizar o ano de 2024 a 10%. Está aqui, 10%. Beleza. Lembra que eu falei que todo país possui sua taxa Selic? Vou usar aqui como exemplo os Estados Unidos, porque afinal são a maior economia da atualidade. A taxa de juros lá, norte-americana, está no intervalo entre 5,25% a 5,5% ao ano. Olha só, o Fed, que é basicamente o Banco Central de lá, mantém a taxa de juros de 5,25% a 5,50% nos Estados Unidos pela sexta vez. Essa taxa aqui é como se fosse a taxa Selic norte-americana. Olha só aqui o gráfico, deixa eu mostrar aqui, ó. Cara, há mais de 20 anos, os Estados Unidos não tinha uma taxa de juros tão alta, ó, de 5,5%. A última vez foi aqui, ó, em 2001. Isso porque a inflação lá também está muito alta. Olha só, tá em 3,5%, chegou a mais de 9%, que foi quase equiparada a 1981. Você pode ver que caiu bruscamente, mas agora começou a subir. Então, o que o pessoal está fazendo? Está segurando a taxa de juros dele aqui na alta, porque afinal eles diminuem a questão da demanda. Então, a demanda não fica tão maior do que a oferta, que tende a puxar os preços para baixo, logicamente diminuindo a inflação. Você pode ver aqui, Isso funciona no Brasil, nos Estados Unidos, e logicamente em todo o mundo funciona da mesma forma. Mas beleza, continuando aqui, ó, temos então uma taxa de juros aqui no Brasil de 10,5% e nos Estados Unidos entre 5,25% e 5,50%. Por que será que a taxa Selic não é igual à taxa de juros norte-americana? Por que será que a gente não pode ter uma taxa Selic em 5,25%, enquanto os Estados Unidos tem também uma taxa de 5,25%? Lembra o que eu falei, ó, a gente é um país em desenvolvimento, o risco é maior. Se a gente coloca a mesma taxa de juros de um país desenvolvido, o que o pessoal vai fazer? Logicamente, vai tirar o investimento aqui no Brasil e mandar lá para os Estados Unidos. E o que vai acontecer com isso? Isso aqui, ó, o dólar vai subir. Se o dólar sobe, o que acontece? Olha só para você ver em um mundo globalizado como funciona a inflação. Se o dólar sobe, o aumento dos custos de produção sobe, porque muita coisa a gente compra em dólar. Então, o aumento dos custos sobe. Se o aumento dos custos sobe, a inflação aqui no Brasil sobe. Então, assim, se você diminui a taxa Selic de forma irresponsável e não dá esse prêmio de risco aqui para o pessoal fazer investimento no Brasil, muita gente vai tirar o dinheiro aqui no país, vai tirar o investimento aqui no país, vai mudar para os Estados Unidos, o dólar vai subir, a real vai desvalorizar e a nossa inflação vai aumentar. E onde investir nesse cenário? Coloquei aqui algumas opções, ó. Você pode focar em bons fundos imobiliários de tijolo, você pode focar em bons fundos de papel high grade, ou seja, aqueles mais seguros. Você pode focar em renda fixa, porque afinal temos aí CDB pagando IPCA mais 6,5%, mais 7%. O próprio Tesouro Direto, temos aí Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6% e até um pouco mais. É uma ótima oportunidade para você ter uma boa rentabilidade em investimentos super seguros. Você pode focar em investir em ações de empresas com baixas dívidas, consolidadas e bem geridas. E, logicamente, investimentos no exterior. Ou seja, resumindo, se você tiver uma boa carteira de investimento bem diversificada, você aproveita todas as oportunidades, seja com inflação na alta ou inflação na baixa. E aí, esse vídeo foi útil? Joga o seu comentário aí. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.